E ela, como destacou aqui, vem sendo alvo de uma fake news, um ataque misógino, machista, que tem raízes em tudo aquilo que a gente já tem combatido diariamente, diuturnamente aqui, a ação é muito coordenada para justamente tentar atacá-la, ameaçá-la, intimidá-la. Ela fala, e se você observar como ela mobiliza as pessoas, ela é infinitamente melhor que o Bolsonaro. É uma carta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, e quiçá de outras formas, um jeito de destruir ela politicamente, quiçá de outras formas, um jeito de destruir ela politicamente, quiçá de outras formas, se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, e quiçá de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. Eu sou sindicalista, sou professora em sala de aula, que eu não sou liberada. Eu tenho 4 horas por semana para o sindicato, que obviamente não dá. Tenho 2 filhos, que na verdade são adultos, eles, essas alturas que cozinham para mim, mas, enfim, uma mãe de 84 anos, uma vida tranquila, partido para tocar, estudar de vez em quando. Sabe que eu tava aqui pensando é muito engraçado, né? Porque o ataque dos bolsonaristas, eles têm uma característica que é dizer que eu sou mais feia do que a Michelle Bolsonaro. E daí eu fico pensando assim, gente, eu me olhei assim, falei, gente, nem deu tempo, né? Aí eu pensei, eu não tô preocupada, não. Tava mais preocupada em ler, saber o conteúdo e poder fazer análise. Quando dá, eu passo alguma coisinha pra disfarçar. Quando não dá, vai com as olheiras, do jeito que tá mesmo. Linda, uma mulher linda. Esse tipo de ataque a gente não é que a gente se acostuma, né, Elenira, mas é parte de um cenário que muitas mulheres têm que enfrentar no cotidiano, principalmente daquelas que se expõem, se colocam, falam, e aqui no nosso chat, de vez em quando aparecem uns e outros aí com esse tipo de comportamento, como se isso, na verdade, é uma tentativa de fugir do debate principal. Você pode achar muita coisa bonita e muita coisa feia. Eu, por exemplo, não vejo beleza na Michelle, e não por características físicas, porque a beleza, para mim, ela transcende uma série de outras questões. Eu não consigo olhar para uma pessoa que eu acho desumana, distante das pessoas, do povo, uma pessoa insensível, uma pessoa mentirosa, uma pessoa falsa, achar bonita. Eu não consigo ver beleza. Isso é o meu olhar, a minha forma de ver. Respeito quem fala, não, eu tenho um monte de problema, mas acho bonito. É uma forma das pessoas verem os outros, né, e olhar o mundo. Eu não consigo ver beleza nisso, para mim beleza ultrapassa um pouco desse limite, assim como eu consigo ver beleza em muita gente que pode parecer até feia, do ponto de vista do padrão que se estabelece. Tem gente que é toda fora do padrão e eu falo, poxa, mas que bonito, eu queria ter uma pessoa assim, perto de mim, do meu lado, acho bonito, enfim. Isso é Tem gente que uma é tática. iluminada, né? Pois é, e eu acho lindo, acho fantástico, queria estar perto, queria estar, vixe, Mandela, para mim era um homem lindo, maravilhoso, elegante, e com todos os atributos que se pode ter um homem, né, do ponto de vista, eu não conheci pessoalmente, do ponto de vista da intimidade, vi pessoalmente como profissional, mas estou citando um dos que eu acho bonito e tal, enfim. Esse tipo de ataque, principalmente, vem contra as mulheres, né, porque é sempre associado a isso. A gente está falando aqui já do assunto, então já vou puxar isso, eu até puxei isso no título do programa de hoje. Nós demos matéria no nosso site, repercutindo diversas manifestações de solidariedade. Eu, particularmente, quero aqui fazer também essa manifestação de solidariedade à Helenira, pelo papel que ela cumpre, como eu disse aqui no início do nosso programa, a Helenira é uma das analistas políticas, uma das pessoas que mais compreendem e traz para a gente aqui muitos pontos importantes dessa conjuntura que muitas vezes é difícil de você fazer uma análise tão complexa, com tantos pontos, e trazer para o nosso telenauta aqui uma análise crítica, pontual, política, objetiva, sem tergiversar sobre outras questões ou fazer ataques aleatórios. A Helenira é muito objetiva, muito serena nas suas análises, inclusive quando ela discorda de qualquer posição, ela é muito serena e a gente usa e abusa dela nos programas aqui do ponto de vista dessa capacidade, porque ela tem essa capacidade, a gente sabe desse compromisso e dessa capacidade que ela tem de fazer análise. E ela, como destacou aqui, vem sendo alvo de uma fake news, um ataque misógino, machista, que tem raízes em tudo aquilo que a gente já tem combatido diariamente, diuturnamente aqui, a ação é muito coordenada para justamente tentar atacá-la, ameaçá-la, intimidá-la. A fala que foi recortada, ela foi feita dia 22 de dezembro. E, assim, até é engraçado, porque quando eu recebo a notícia, eu fiquei olhando, assim, quando foi mesmo? Onde foi? Eu não conseguia lembrar nem, porque é isso que você falou, eu faço muitas lives,
Talvez por isso eles tenham visto uma oportunidade, porque como eu falo muito, obviamente que se você fala muito, você não consegue 100% das vezes vou colocar exatamente a palavra e alguma coisa, né? Quando você tem muito material, é mais fácil você achar um recorte para distorcer. E aí eles pegam uma fala que eu digo, é interessante porque a análise que eu estou fazendo é de uma certa forma até elogiosa sobre a pessoa da Michelle Bolsonaro, não a pessoa física, mas o papel político que a presidente do PL Mulher, ela é uma política, ela é uma pessoa que cumpre um papel político num partido, que é o partido que tem a maior bancada de deputados federais, por exemplo. Então, eu estou fazendo uma análise política. E não é sobre a ex-primeira-dama, é sobre a militante política presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro. E eu falo que ela é muito inteligente, do ponto de vista do que é inteligência dentro da construção que o PL quer para o Brasil, né? Não é do meu ponto de vista. E que ela é muito articulada, que ela é uma pessoa que tem boa comunicação, e aí eu digo, a gente precisa destruir politicamente essa figura, ou nós podemos ter o mesmo problema que nós tivemos com o marido dela, que é a implantação de um projeto autoritário no Brasil. E a palavra destruir, politicamente, e eu falo, quiçá de outras formas. E completo. Por exemplo, de maneira judiciária, né, através do judiciário, ainda fala assim, ó, comprovando os seus crimes e a tornando inelegível como marido. Porque Michelle Bolsonaro, objetivamente, responde muitos processos judiciais. Eu não, tá, gente? Eu tenho até alguns processos judiciais, a grande maioria deles sou eu que estou impondo, né? Processos de direitos trabalhistas e coisas desse tipo. Mas a Michelle responde processos, inclusive criminais, né? Penais. Eu não. Ela está respondendo. E é óbvio que isso é um mecanismo que se ela responder, por exemplo, processos que são inclusive na justiça eleitoral, e aí for condenada, né? Vai se tornar inelegível, como o marido dela se tornou. Então, é disso que eu estou falando, só que eles cortam no quiçá de outras formas, ficam repetindo o quiçá de outras formas e dizem que a outra forma é a violência. Porque a violência é o método deles, e é claro que eles só conseguem pensar na violência, né? Como outras formas. Porque quem falou a frase vamos fuzilar, né? Não foi a bolsonarada, foi Bolsonaro disse publicamente, em cima de um carro de som, com uma arma na mão, vamos fuzilar a petralhada. Então, quem está acostumado a fazer ameaça à vida das pessoas é o projeto autoritário fascista que Bolsonaro representa. E que exatamente, muitos deles falam assim, então você tem medo? Sim, eu tenho medo. Milhares e milhares de pessoas morreram, milhões de pessoas entraram na fome por causa do projeto autoritário fascista de Bolsonaro. Né? Muitas mulheres perderam direitos e não foram acolhidas quando foram vítimas de violência porque Bolsonaro zerou todo o investimento nas políticas de acolhimento de mulheres vítimas de violência. É claro que eu tenho medo pelos outros. Né? E tenho medo por mim, porque o Marcelo Arruda foi assassinado por um bolsonarista. Não tem nenhum caso de um bolsonarista que tenha sido assassinado por uma pessoa de esquerda, mas o Marcelo Arruda foi assassinado, que era do PT, por um bolsonarista que foi. Então, eles distorcem a minha fala, fazem isso lá no dia 11, quinta-feira. Alguns mecanismos de veículos supostamente jornalísticos, mas que na verdade são panfletos de publicidade de interesses de uns e outros, saem publicando isso. E todos eles, apesar de que todos eles, se você abrir a matéria, você vai ler o conteúdo do que realmente aconteceu, as manchetes, elas são feitas para, né, ativar aí o assovio.